Estamos de volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje o nosso tema é guarda e, mais especificamente, guarda compartilhada. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Conceição Azi, que é advogada na comarca de São João del Rei. Doutora Conceição, no bloco anterior nós terminamos falando acerca de critérios, né, que são analisados pelo juiz em função da concessão, vamos dizer assim, da guarda de alguém para outro. E aí, ainda nesse sentido, existe alguma ordem de preferência nessa questão de deferimento de guarda? Ou o juiz escolhe assim, quem está disponível e ponto final? Não, ainda bem que não. Em princípio, o detentor da guarda são os pais. Em se tratando de crianças, de menores, a guarda ela fica, né, com os pais. Aí é que entra a guarda compartilhada, porque se o casal se separa, alguém vai querer a guarda. O juiz vai ter que decidir essa guarda. Mas nós vamos tratar disso quando a gente entrar no tema da guarda compartilhada. Então, em primeiro lugar, os pais. Saindo dos pais, o juiz vai, evidentemente, procurar dentro da própria família, né, indicar pessoas dentro da própria família para assumir a guarda do menor ou do incapaz. Em se tratando do menor, e eu vou além, porque eu acho que isso também deve ser considerado ao se deferir guardião para o incapaz, o interesse a ser preservado é o da criança. Então, não adianta o pai e a mãe, né, lutarem pela guarda se, por alguma razão, o próprio juiz aferir que eles não podem ter a guarda do filho. E aí, essa sequência familiar, ela vai até se esgotar e depois passa-se aos padrinhos, às madrinhas. Então, a preferência é sempre dos pais. E, a partir daí, vai se obedecendo a linha familiar, mas sempre levando em conta o interesse da criança, com quem ela tem afinidade, afetividade. Isso, quando a gente trata de guarda, o interesse é sempre o do menor. Ele se sobrepõe ao interesse de qualquer, até mesmo dos pais. Agora, doutora Conceição, nós estamos batendo aqui muito na tecla da guarda compartilhada e nós vamos chegar lá. Mas antes, eu queria saber, só existe guarda compartilhada? Existem outros tipos de guarda? Quais são, assim, as modalidades de guarda que a lei prevê? A lei só prevê duas espécies de guarda, que é a guarda unilateral ou a guarda compartilhada. E quando a gente começa a estudar o assunto, a gente depara com um instituto novo que se chama convivência alternada. Severas críticas têm sido feitas a esse instituto da convivência alternada, que seria a criança passar, por exemplo, um mês com o pai, um mês com a mãe. Um semestre com o pai, um semestre com a mãe. Um ano com o pai, um ano com a mãe. Por que que a convivência alternada ela vem sendo assim rebatida? Porque ela tira da criança referências escolares, porque se essa convivência alternada se dá em cidades diferentes, a criança estaria a cada ano num colégio diferente. E mesmo sendo na mesma cidade, a criança não sabe definir qual é a casa dela. A criança tem que ter uma residência fixa e definir, essa é a minha casa, ainda que a guarda seja compartilhada. E isso está previsto na lei. Isso é tão importante que está previsto na lei. Então, os únicos tipos de guarda elencados
no Código Civil é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Fora disso, como a convivência alternada, são outras modalidades que estão tentando inserir no mundo jurídico, mas que até o momento não pegaram. Perfeito. Ainda bem. Ainda bem, né? Porque realmente... Qual a diferença entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada? Muito fácil. A guarda unilateral é aquela que é exercida por um só dos cônjuges. E a guarda compartilhada é aquela em que os cônjuges, pai e mãe, dividem. Aí todo mundo pensa que é dividir tempo. O tempo é relativo. Dividem responsabilidades. Dividem a forma de educar, o colégio que vai estudar, quem é o melhor médico, quem é o melhor dentista, quem são os melhores amigos. Eles decidem sobre a vida da criança. O tempo, todo mundo acha que a guarda compartilhada vai ficar um dia comigo, um dia com ele. Não é isso. Não é isso. A guarda ela pode ser compartilhada com a criança vivendo sempre com a mãe. Mas ela pode ser compartilhada, porque o que se quer é que se compartilhe responsabilidades, que até então eram atribuídas só à mulher. Por quê? Porque, historicamente falando, o que nós temos de concreto no nosso passado jurídico é que era sempre a mulher quem detinha a guarda da criança. O pai era um instrumento provedor, né? E era também aquela figura que o filho via nos direitos de visita. E que hoje isso está sendo combatido, né? A lei já veio resolver essa questão, mas, volto a dizer e vou dizer sempre, até mesmo a guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, ela vai ser aplicada pelo juiz, se não houver consenso a que atenda melhor os interesses da criança. Embora a guarda compartilhada seja a regra geral. A regra geral, não? É. Nós vamos tocar nesse assunto também. Mas eu vou aproveitar que eu achei brilhante a definição que a doutora deu para essa questão da guarda compartilhada, porque muitas vezes os jurisdicionados, né, os nossos clientes, etc., nos procuram sempre querendo ver a questão do tempo, achando que a guarda compartilhada significa dividir o tempo, né? E como a senhora bem colocou aqui, não. Nós estamos falando de dividir responsabilidades. Dividir responsabilidade, dividir tarefas, né? Dividir decisões que, às vezes, a mãe tem que tomar sozinha. Realmente, os clientes se preocupam muito com o tempo, mas o tempo não é o fator relevante na guarda compartilhada, é a responsabilidade. Agora, doutora Conceição, pais que estão submetidos à guarda compartilhada, como é que o juiz vai fazer para definir essa questão do tempo de convívio ou tempo de contato, se esses pais estiverem em conflito? Isso realmente é uma questão complicada também, né? Porque eu acho que o que deve ser compartilhado, na verdade, não é só a responsabilidade, é o bom senso, a paz, a harmonia, é isso que deve ser compartilhado. Porque eu acredito que até mesmo para o judiciário é difícil estabelecer regras quando se trata de crianças que têm afeto pelo pai e pela mãe. Quando as partes não entram em consenso, quando as partes estão litigiosas, estão desarmoniosas, o juiz vai ter que intervir. Cada caso é um caso, não existe uma regra fixa para fixação de tempo. O juiz, com os elementos que as partes trouxerem aos autos, as provas que vierem aos autos, o juiz pode se valer, e a lei prevê isso, da contribuição do setor de psicologia e assistência social dos fóruns. Hoje, o juiz dispõe de institutos fantásticos como
a mediação e a oficina de parentalidade, que pouca gente conhece, sabe o que é, mas é um dos institutos mais bonitos criados para servir a vara de família. É a mediação e a oficina de parentalidade. Acho que todos os casais que estão vivendo conflitos deveriam ir ao fórum e se inscrever para participar de uma oficina de parentalidade. É gratuito, tem a participação de advogados, do próprio juiz, dos advogados, dos mediadores, da assistente social. Então, não existe uma regra fixa para se determinar o tempo que uma criança, vivendo em guarda compartilhada, vai ficar com o pai e com a mãe. Então, eu volto a dizer, é o bom senso que vai determinar isso. E sempre olhando o melhor interesse o juiz da criança, também, com certeza, na hora de ter que intervir e fixar, o critério usado por ele vai ser as provas dos autos e o bom senso, as experiências máximas que o juiz tem na lida do dia a dia, né? Isso é muito importante. Então, isso, inclusive, está previsto em lei, viu, gente? Com certeza. Tem um artigo do Código de Processo Civil que fala que na falta de provas a substanciar o julgamento do juiz, ele pode se valer das máximas de experiência. Né? Do que ele cotidianamente vê. É a experiência que o juiz tem no trabalho dele, no dia a dia, lidando com tantas situações, acaba que o juiz ele é capaz de perceber isso. E a gente, que é advogado de vara de família, a gente consegue fazer uma leitura na audiência da postura do juiz, do Ministério Público, sempre para ajudar, né? E aí o advogado percebe e deve perceber quando ele também está alimentando uma situação que não deve perdurar. Porque o advogado, ele não pode, hoje, odiernamente falando, o advogado ele não pode ser simplesmente um brigão. Né? O advogado também tem que ter bom senso para, nas questões de vara de família, contribuir para harmonizar as partes. Eu sempre faço esse exercício no meu escritório, convidando a outra parte a comparecer sozinho, conversar, porque é ouvindo as duas partes que a gente vai encontrar uma forma de resolver o problema da criança. A gente não se, eu acho que todo advogado que lida em vara de família, a nossa preocupação são sempre as crianças. A nossa preocupação não foge disso. Nossa preocupação é a criança e o que é melhor para ela. Exatamente. E aproveitando que nós estamos falando aqui, tanto falamos da vara de família, a doutora Conceição muito bem lembrou da oficina de parentalidade, né? Eu aproveito a oportunidade para registrar mais uma vez, como tantas outras que fiz, em elogiar o doutor Hélio, que é o juiz titular da vara de família, que tão bem conduz os trabalhos na vara de família, laudeado pelo doutor Adalberto, quase que me foge o nome, pelo doutor Adalberto, que é o promotor de justiça, e por toda a equipe psicossocial, né, de assistentes, psicólogas, os mediadores também, que estão ali atuando. E, inclusive, deixo aqui também o convite, como a doutora Conceição falou, para que os pais que estão em conflito, que estão passando por um período turbulento, com essa questão de divórcio, né, que se disponham a se deslocar até o fórum para participar da oficina de pais e filhos, que, salvo engano, está acontecendo ao menos uma vez por mês. A próxima, me parece dia 26 que é de maio. Dia 26 de maio, E é um instrumento muito interessante, muito bacana de resolver esse tipo de situação. Mas nós vamos ter que ir para um breve intervalo, doutora Conceição, e a gente volta já já tratando desse tema. E se você tem alguma dúvida ou deseja participar conosco, basta mandar sua pergunta para o 3372-1720, 3720, perdão, ou mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 99972-1640. Voltamos já.